Olá, como vai? Bem, dando continuidade à nossa disciplina, nós vimos na unidade 1 e 2 a orientação para estudo, leitura, análise e interpretação de texto e vimos também ciência, metodologia e pesquisa. Dessa forma ficou claro que são duas as razões para se fazer ciência: a razão intelectual e a prática. E é por meio da ciência que se faz pesquisa. Nessa unidade 3, nós trataremos dos tipos de pesquisas. Existem vários tipos de pesquisa, diferentes formas de pesquisa e diferentes maneiras de classificá-las. Nós percebemos, por meio dos diversos autores, que estes apresentam classificações distintas para os tipos de pesquisa, né? E o mais interessante de todo esse universo é que um tipo de pesquisa não necessariamente exclui outro. Pelo contrário, às vezes você se utiliza da combinação de diferentes tipos de pesquisa para buscar responder a um problema inicial. Uma pesquisa que começou como pesquisa pura pode acabar gerando uma pesquisa aplicada. Então, o mais interessante de tudo isso e fantástico desse universo é que não podemos dizer que uma pesquisa necessariamente exclui outro tipo. Bem, podemos classificar os tipos de pesquisa em 4. Podemos classificar a pesquisa quanto à sua natureza, quanto à sua abordagem, quanto aos seus objetivos e quanto aos seus procedimentos. Quanto à sua natureza, nós podemos classificá-la como pesquisa pura ou pesquisa aplicada. O que seria pesquisa pura? A pesquisa pura, ela objetiva gerar conhecimentos novos que são úteis para o avanço da ciência, sem necessariamente ter uma aplicação prática prevista para isso. Ela envolve verdades e interesses universais. Já a pesquisa aplicada, ela objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, que são dirigidos à solução de problemas específicos. No caso, ela também envolve verdades. No entanto, os interesses são locais, ao invés da pesquisa pura, que os interesses são universais, ou seja, envolve um universo bem maior. Para Gil, é comum ver esses dois tipos de pesquisa como excludentes, mas para ele também diz que essa é uma visão limitada. Por que Gil diz que essa é uma visão limitada, quando você exclui um tipo de pesquisa do outro? Porque às vezes uma pesquisa pura ela pode acabar gerando uma pesquisa aplicada, assim como uma pesquisa aplicada pode gerar uma pesquisa pura. Tudo vai depender do andamento, do desenvolvimento da sua pesquisa. Então a gente não pode descartar o outro tipo de pesquisa. Se a gente está fazendo uma pesquisa pura, eu não posso dizer que essa minha pesquisa vai ser totalmente pura. Não posso dizer. No caminho pode surgir, né, indícios em que eu vou precisar se utilizar da pesquisa aplicada. Quanto à forma de abordagem, a pesquisa pode ser quantitativa quanto qualitativa. A pesquisa quantitativa, ela considera que tudo pode ser quantificável, né? O que significa traduzir, por exemplo, opiniões e informações em números. E tudo isso com o intuito de quê? De classificar e analisar essas opiniões e essas informações que são traduzidas em números. Para isso, é necessário o uso de recursos e de técnicas estatísticas, como moda, mediana, como porcentagem, desvio padrão. Eu vou precisar desses recursos e dessas técnicas para poder fazer essa classificação e essa análise. Diferente da pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa, ela já considera que existe uma relação dinâmica entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo do sujeito, e que não pode ser traduzido em números, diferente da pesquisa quantitativa. Ou seja, ela não requer o uso de métodos e nem de técnicas estatísticas. E a forma de coleta e análise de dados da pesquisa qualitativa é distinta da pesquisa quantitativa. A análise da pesquisa qualitativa ela é mais profunda, é mais fundamentada. E não existe uma preocupação tão grande com os resultados. Não que não exista a preocupação quanto aos resultados. Existe, mas não tanto quanto
à pesquisa quantitativa. É comum existir uma desavença entre pesquisadores de pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas. As pesquisas quantitativas, a gente sabe que elas envolvem mais números, informações, coisas mais cartesianas, digamos assim. E as qualitativas são mais subjetivas, mais descritivas. Então, às vezes, o pesquisador que se utiliza de pesquisa quantitativa, alguns menosprezam a pesquisa qualitativa, né? Existe um certo descrédito, apesar de que isso tem caído muito em desuso, esse tipo de consideração. E Marconi e Lakatos, eles fazem uma espécie de quadro comparativo, onde ele traz o seguinte: a pesquisa qualitativa, ela coloca o pesquisador como instrumento-chave. Já a pesquisa quantitativa coloca os dados como elementos-chave. A pesquisa qualitativa ela é descritiva, enquanto a pesquisa quantitativa ela é mais explicativa. Existe uma preocupação com o processo na pesquisa qualitativa e a preocupação na pesquisa quantitativa é quanto ao resultado. Por isso que eu falei anteriormente que a preocupação da pesquisa qualitativa não é tão grandiosa na questão dos resultados como a pesquisa quantitativa. As amostras da pesquisa qualitativa são amostras limitadas, enquanto as amostras da pesquisa quantitativa são grandes amostras. Mas o que é que eu quero dizer com tudo isso? A gente não pode excluir, como foi falado anteriormente, que a pesquisa quantitativa não vá dar margem para que seja incluído dentro daquele estudo, dentro daquela pesquisa, dentro daquele problema de estudo, a pesquisa qualitativa. Às vezes, dentro de um trabalho, do desenvolvimento de uma pesquisa de um trabalho, nós conjugamos as duas pesquisas quantitativa e pesquisa qualitativa, a depender do desenvolvimento do problema, né? Do ponto de vista de seus objetivos, nós podemos classificar as pesquisas como exploratória, descritiva e explicativa. O que seria pesquisa exploratória? A pesquisa exploratória ela busca levantar informações acerca de um determinado objeto. Como assim? Ela facilita a delimitação do tema de estudo ou do campo de trabalho, buscando o quê? Realizar descrições precisas da situação de estudo. Ela é recomendada quando quando nós não temos muitas informações acerca do problema de estudo, quando as informações são poucas. O tipo de pesquisa exploratória é recomendado. E ela pode envolver outros tipos de pesquisa também. Como a gente está vendo que as pesquisas elas são interligadas, né? Elas podem ser conjugadas em um único trabalho. Ela pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, já que ela realiza descrições precisas de situações passadas, né? Então a gente percebe que existe uma conjugação entre as pesquisas, né? Então a gente não pode ter aquela visão de excluir um tipo de pesquisa, dizer que só vou utilizar a pesquisa exploratória porque na minha pesquisa não cabe um levantamento bibliográfico ou sei lá. Existe a pesquisa descritiva, que diferente da pesquisa exploratória, ela visa descrever, ao invés de levantar informações, ela visa descrever as características de determinada população, ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis, determinando dentro do possível o que? A frequência, sua natureza e características que essas variáveis se relacionam. Então o próprio nome já é bem sugestivo, ela visa descrever características, né? Porque é uma pesquisa descritiva. E ela assume, de maneira geral, a forma de levantamento. Você percebe que a interligação da pesquisa descritiva com o levantamento, que a gente vai ver lá na frente. Já a pesquisa explicativa, ao invés da pesquisa exploratória que visa levantar e da pesquisa descritiva que visa descrever, a pesquisa explicativa busca registrar e analisar os fenômenos observados, identificando os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de quê? Dos fenômenos.
Ou seja, ela busca identificar suas causas, né? Só que daí, devido à sua complexidade, existe uma maior possibilidade de incorrer no erro, porque ela aprofunda o conhecimento sobre a realidade e busca explicar o que? A razão, explicar o porquê das coisas. E isso acaba dando margem para a possibilidade de incorrer em erros. Ela assume também, de forma geral, as formas de pesquisa experimental e pesquisa ex post facto. Ou seja, o que seria pesquisa ex post facto? É aquela a partir do fato passado, né? Ela busca as causas para depois tratar, explorar e explicar as causas passadas. Bem, do ponto de vista dos procedimentos adotados, nós temos dois tipos aí. Pesquisa de fonte secundária ou de coleta de dados secundários, que também chamamos ou conhecemos de pesquisa de papel, e pesquisa de fonte primária ou de coleta de dados primários, também conhecida como pesquisa de gente. O que seria essa pesquisa de fonte secundária ou de coleta de dados secundários? São aquelas que são colhidas de fontes como relatórios, livros, revistas, jornais ou outras fontes impressas. Como o próprio nome diz, de papel, já direciona, né, para a questão da definição. Não que ela não busque os meios digitais, como fontes magnéticas ou eletrônicas. Está relacionada com esse tipo de pesquisa a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Já a pesquisa de fonte primária ou de coleta de dados primários, elas são provenientes de quê? De pesquisa do próprio investigador ou pesquisador, como pesquisa de campo, testemunho oral, depoimentos, entrevistas, questionários. E a pesquisa que se relaciona com ela são pesquisa experimental, pesquisa ex post facto, levantamento, estudo de campo e o estudo de caso. Bem, como nós vimos, a pesquisa de fonte secundária ou de coleta de dados secundários, ela está diretamente relacionada com a pesquisa bibliográfica e documental. E o que seria a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental? Bem, a pesquisa bibliográfica ela é elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de quê? De livros, artigos de periódicos e atualmente como material também disponibilizado na internet. Já a pesquisa documental ela é elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico, ou seja, não passaram por uma análise, como por exemplo relatórios, notas fiscais, documentos organizacionais, entre outros, relatórios de serviço, relatórios de acidentes de trabalho, por exemplo. Você vai fazer uma pesquisa sobre os acidentes de trabalho de janeiro a junho do ano 2017. Você vai ter acesso a esses relatórios e aí você vai fazer uma análise desses relatórios, fazer um tratamento analítico desses relatórios para poder desenvolver sua pesquisa. Já a pesquisa de fonte primária ou de coleta de dados primários, ela já se relaciona diretamente com a pesquisa experimental, pesquisa ex post facto, levantamentos, estudo de campo e estudo de caso. O que seria a pesquisa experimental? A pesquisa experimental ela consiste na determinação de um objeto de estudo a partir do qual se define as variáveis que podem influenciá-lo. Ela é pouco utilizada em administração, esse tipo de pesquisa experimental. A pesquisa ex post facto, que é aquela a partir do fato passado, ela trabalha em cima do experimento, se realiza depois dos fatos, ou seja, ela busca entender a existência de relações entre as diversas variáveis depois da ocorrência do fato ou do fenômeno, quer que seja. Já o levantamento é quando a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas, cujo comportamento se deseja conhecer. Envolve, nesse caso aí, análises quantitativas, né? Porque envolve interrogação direta e envolve a questão de dados, de números. Já o estudo de campo, embora ele apresente semelhanças com o levantamento, por se tratar, porque o levantamento você vai a campo também, ele difere pelo aprofundamento das questões propostas, né? O estudo de campo ele é mais flexível, ele utiliza mais técnicas de observação do que de interrogação, conforme é realizado no levantamento. Já o estudo de caso, ele envolve um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se permita
o seu amplo e detalhado conhecimento, ou seja, é um estudo mais aprofundado e mais exaustivo de determinado objeto, de determinado problema, entendeu? Então, o estudo de caso ele é bem mais detalhado do que o estudo de campo, né? Bem, assim nós encerramos essa aula da unidade 3 e para melhor detalhamento e aprendizado, eu peço que você leia o capítulo 3 e 4 da nossa apostila e os slides da unidade 3 e unidade 4. Bons estudos, avante!